Atenção para a história agora, para o que você está fazendo, meu amigo, para minha amiga, que a história é polêmica, tá? Isso é maconha. Literalmente maconha. A justiça autorizou uma farmácia de Apucarana, aqui na nossa região, a comercializar produtos à base da chamada maconha medicinal. Substância é o canabidiol. A decisão, em segunda instância, ainda cabe recurso. Ela permite que essa farmácia, que é uma farmácia de manipulação, dessas que a gente tem aqui em Londrina, permite que a farmácia manipule a cannabis, manipule essa substância para preparar medicamentos que vão ser fornecidos, obviamente, apenas para pessoas que têm doenças crônicas, Alzheimer, por exemplo, mas apenas quando elas tiverem a indicação médica para isso. Não é você chegar lá e falar assim, eu queria um remedinho de maconha, não. Você só vai receber a partir do momento que você tiver uma indicação médica, uma receita para isso. A nossa equipe vai trazer todos os detalhes dessa história. A história é polêmica e a gente foi entender tudo isso ouvindo o advogado da farmácia que ingressou com essa ação, ouvindo a associação de farmácias, ouvindo a população e ouvindo também um londrinense que faz o uso de medicamentos à base do canabidiol, o chamado óleo de maconha, para tratar dores de cabeça. Tudo isso, repito, com indicação médica. O assunto é polêmico, claro que a gente vai tratar aqui, mas vai tratá-lo com responsabilidade. Eu quero que você acompanhe todos os detalhes. Você vê primeiro aqui no Balanço, 1h21. O diagnóstico de enxaqueca crônica veio há 5 anos. Desde então, o professor universitário Fábio Lanza usava pelo menos 3 tipos de remédios para controlar as fortes dores de cabeça. Há 2 anos, ele trocou tudo por medicamentos à base de cannabis sativa, a maconha medicinal. Eu procurei os médicos associados à Abrace Esperança, que é uma entidade de João Pessoa, que na época, há uns 3 anos, era que estava em maior evidência, que tinha habeas corpus. E aí, então, eu passei por uma consulta médica, por telemedicina, com um médico do Rio de Janeiro, muito já consolidado, e ele iniciou a prescrição do óleo com CBD, que é o canabidiol, e do THC, que é para situações de crise e de dor. Mas o produto não se acha em qualquer farmácia. Se você for em qualquer farmácia, você vai acessar um medicamento com canabidiol que a Anvisa já autorizou, né? Porém, quando a gente pensa nesse produto manipulado, nós estamos falando de um óleo integral, ele não está isolado. Então, os canabinoides mais conhecidos são o CBD e o THC, mas existem muitos outros que a ciência ainda está trabalhando, né, para especificar suas qualidades. Agora, uma decisão judicial que beneficia uma farmácia em Apucarana, no norte do estado, pode facilitar a vida de quem precisa da chamada maconha medicinal. A farmácia de manipulação aqui de Apucarana é a primeira do Paraná a conseguir esse tipo de autorização na justiça. Mas como a decisão é ainda em primeira instância e cabe recurso, leva um tempo para que a farmácia possa comprar a matéria-prima e produzir os medicamentos. Segundo o advogado que representa a farmácia, além de aguardar os prazos de recursos, vai ser preciso fazer uma adequação no estabelecimento, que ainda não terá o nome divulgado. Nós também temos toda uma adequação após o término do processo, no que corresponde à adequação da farmácia e algumas postulações na vigilância. A gente só vai conseguir efetuar a compra do produto após todo o trâmite ter sido encerrado. Por enquanto, ainda não existe o material. A decisão da Justiça saiu na última quarta-feira, apenas 6 meses depois do advogado dar entrada no processo. Como o assunto é muito novo, a população em geral ainda não tem uma opinião formada a respeito. Eu sou contra todo tipo de uso, claro, de entorpecente, de droga, qualquer coisa assim. Mas eu confesso que eu não tenho informação suficiente para falar em relação ao uso medicinal. Não tenho uma opinião formada. Eu não tenho certeza se é bom ou se não. Porque, tipo assim, na família da gente não teve, né, nenhum problema que precise. Mas não sei te informar. Jaqueline é enfermeira e presidente de uma associação que apoia o uso medicinal da cannabis. Segundo ela, a vida de pacientes com várias doenças pode melhorar muito com o uso desses medicamentos. A gente tem trabalhado assim com muitos idosos, né? Idosos com mal de Alzheimer, que têm dificuldade para dormir, com muita agitação, muita agressividade.
para pessoas com epilepsia grave, aquela refratária que não tem benefício com nenhum outro tipo de tratamento, as pessoas com dores, né, dores de artrose, artrite, pessoas que teve algum problema de coluna mais acentuado, né, fibromialgia também. Então a gente acredita que mais ou menos esses 3 públicos, assim, né? Enquanto aguardam o desenrolar do processo, os integrantes da associação trabalham para divulgar informações e combater preconceitos. Tudo passa por uma receita médica, né? Então não é qualquer pessoa, eu quero, eu vou usar para fumar. Não, então a associação também está nesse sentido de divulgar informações corretas. Então, ela só vai obter esse medicamento, esse fitoterápico, por meio de uma receita médica. Então tem um controle, né? Tá aí, gente. Repitamos a decisão que, nesse momento, atinge apenas esta farmácia de manipulação de Apucarana. Ah, Juliano, mas não tem aquela tal da jurisprudência, ou seja, isso não pode valer para outros lugares? Até existe a chamada súmula, né, que o STF tem lá, o Supremo Tribunal Federal, que indica que isso pode atingir outras decisões. Mas, nesse momento, é apenas esta farmácia da nossa região, tá? A gente tem algumas outras decisões que foram tomadas aí ao longo dos últimos meses no estado, mas na nossa região é só esta farmácia de Apucarana. Vamos continuar acompanhando de perto tudo isso, assim que a gente tiver novidades dessa história. Não adianta, e é importante demais colocar isso, primeiro, uma farmácia não pode sair manipulando maconha, manipulando a cannabis sem autorização judicial. Caracterizaria o tráfico de drogas. E outra que não dá pra você chegar lá, mas eu quero provar esse remedinho. Não, não tem como. Você vai, não é verdade. É porque tem gente que vai achar assim, então eu posso ir lá e comprar um analgésico à base de maconha, o óleo de maconha pra passar dor de cabeça. Não. Isso é indicação médica. O estudo da cannabis para a medicina, ele já vem de décadas. Então, isso é indicação médica. Se isso acontecer, a pessoa leva a receita e pede a produção desse medicamento manipulado nesta farmácia em Apucarana. Vamos continuar acompanhando de perto. Uma outra coisa, tá? Foi um pedido da direção da farmácia, até por isso a gente ouviu o advogado ali e a gente não mostrou a fachada da farmácia. É um pedido do estabelecimento neste momento, uma vez que a decisão saiu agora e eles estão entendendo, até porque para manipular a cannabis, para manipular essas substâncias ligadas à maconha, eles vão precisar de uma segurança especial. Até porque alguém pode tentar, sei lá, invadir a farmácia para levar isso. Então, até por conta disso, a direção, e o advogado nos falou isso, a direção pediu que nós não mostrássemos nesse momento o estabelecimento, tá? Mas a gente vai continuar acompanhando de perto essa história. É o que eu disse, é polêmico? Mas o assunto precisa ser tratado com responsabilidade, tá? 1h28 agora.